Obrigada pelo convite para estar aqui presente neste congresso, ainda que num lugar que não me era inicialmente devido, mas são as circunstâncias. Pronto. E como o tempo é crítico sempre, nestas ocasiões, passo sem mais demoras ao assunto que aqui me traz e que é precisamente o tratar da vida de uma senhora chamada Leontina Dornelles e Vasconcelos, que depois de se tornar religiosa adotou o nome de Maria da Trindade, pronto, na congregação. Então, esta Leontina Dornelles e Vasconcelos nasce a 22 de maio de 1893, no seio de uma família que, segundo diz alguém que conhecia bem a família, não sabia fazer as coisas pela metade. Esta observação em relação à família é particularmente pertinente também no caso da própria Leontina Dornelles e Vasconcelos, que foi também uma mulher que nunca deixou as coisas por metade, nem por um terço, nem a 2/3. Fê-las sempre até ao fim, até à morte. Há autores que discutem se as características empreendedoras serão genéticas ou não. Ninguém chega a uma conclusão absoluta, mas mal não faz, não é? Vir de uma família empreendedora também nunca prejudicou ninguém que quisesse ser empreendedor. E, portanto, esta senhora faz jus à família de que vem e que, de resto, deu outras figuras ilustres à Madeira, no seu ramo principal, dos Ornelas Vasconcelos, nomeadamente o bispo do Funchal, Dom Aires de Ornelas Vasconcelos, depois arcebispo de Goa, um político importante, o Agostinho de Ornelas Vasconcelos. E, portanto, é uma família já com um outro conselheiro, Aires de Ornelas Vasconcelos, o homem que é responsável pela, pela construção do Cristo Rei no Garajal. Portanto, uma família que tem tradição na arte do fazer na Madeira. Esta menina nasce sendo a filha do meio de um casal que tinha como pai João Pedro de Ornelas Vasconcelos, que era chefe da operação de telégrafo de Machico, diretor da estação de telégrafo de Machico, cujo pai, José Nicolau de Vasconcelos, aparece referido nos Anais de Machico, uma obra que foi mais ou menos recentemente republicada, aparece mencionado como grande proprietário e membro da variação. Como toda a gente sabe, os membros da variação são sempre membros das elites dos sítios de onde são vereadores. Portanto, do lado do pai, uma família abastada e de méritos reconhecidos em Machico. Do lado da mãe, tinha como mãe Maria do Monte de Ornelas Vasconcelos e como avô materno o doutor Ricardo Joaquim da Trindade, advogado, conhecido, de méritos reconhecidos na Praça do Funchal e que era grande amigo e se tornou sócio do Conde Canavial numa empresa da Companhia Fabril do Açúcar Madeirense. Esta companhia vai falir e os bens do avô, do advogado, somem-se em grande parte nesta falência. O que não significa que ele se tenha rendido ao infortúnio e entregado os pontos, porque diz o doutor Luís Peter Claude que ele foi pessoa que nunca desanimou nem deixou de lutar nas fases mais críticas da vida. E, portanto, cá está, mais uma vez, um ascendente com propensão para a luta e para a realização e para a não rendição.
A avó materna, portanto, a mulher deste advogado, é também citada como proprietária. Portanto, era gente de bens, tanto de um lado como do outro, e esta circunstância não é indiferente àquilo que vai ser o percurso futuro da jovem Leontina, porque sem uma família com um background económico importante, ela não teria feito o percurso que fez. Também é preciso dar valor àquilo que tem e que explica o progresso na vida de algumas personalidades, nomeadamente da irmã Maria da Trindade. A jovem Leontina e este avô Trindade, doutor Trindade, eram muito próximos. Tinham uma relação de grande cumplicidade e amizade. O avô passeava muito com ela, contava-lhe muitas histórias, ensinou-a a jogar bridge, enfim, tinham entre si laços de grande proximidade. E quando o senhor morre, tinha ela 12 anos, ela diz também, não sei se tem alguma relação com a morte do avô ou não, mas ela diz que foi nos seus 12 anos que se converteu. Esta conversão não é no sentido estrito do termo, porque ela não muda de religião, não deixa um Estado para entrar no outro. Agora, aprofundou a sua vertente religiosa. No fundo, é isto que se deve entender pela menção que ela faz da conversão. E talvez talvez nessa idade ela toma a decisão irreversível de seguir um caminho religioso. Eventualmente, seria por aqui. Uma vez que ela diz isto bastante a posteriori. Não faz mal. Pronto, está bem, obrigado. Por outro lado, esta é uma dúvida que eu levanto, de modo nenhum tenho resposta para ela. Obrigado, professor. De modo nenhum tenho resposta para ela, mas a escolha do nome Trindade para a sua persona religiosa, digamos assim, poderá eventualmente até estar ligada à relação privilegiada que ela teve com o avô. Não faço ideia se isto é verdade ou não. Foi uma hipótese que me surgiu e que eu aqui levanto. A Leontina, jovem Leontina, veio para o Funchal fazer a sua educação no Colégio das Irmãs Missionárias de Maria. E aquilo que as colegas dela recordam nesse tempo é que ela era sempre cabeça de motim. Portanto, esta irrequietude que não a abandona, nunca a vai abandonar, mas que em criança se traduzia por pregar partidas, fazer disparates, levar as outras pessoas atrás, característica que ela também vai manter. Mas nesta primeira fase não era propriamente uma característica muito apreciada. A tal ponto que a mãe, que vivia em Machico, vem para o Funchal para poder tirar do internato no colégio. A mãe achou que era mais prudente deixá-la a frequentar as aulas, tinha que ser, mas, à parte disso, vir dormir a casa, que era para tentar equilibrar aquela disrupção toda. Entretanto, o pai da Leontina morreu aos 36 anos de diabetes, de tuberculose, a trocar a patologia, da tuberculose, e o irmão mais velho, também chamado José Nicolau, como o avô, que tinha ido para Lisboa estudar num colégio jesuíta, também morre aos 15 anos de tuberculose. Isto deixa a mãe viúva, não desprovida de rendimentos, como já vimos, mas muito desacompanhada. Enfim, é uma senhora que fica viúva, muito jovem, com duas filhas, porque a Leontina também tinha uma irmã mais nova, Maria da Graça, por cuja educação se torna a única responsável. E esta senhora, em 1914,
toma uma decisão que também, na minha opinião, contribui para criar o clima enfim, de atitude no qual Leontina se vai desenvolver e afirmar. Esta senhora, ao contrário daquilo que seria expectável para a época, que era ficar na Madeira a educar as duas filhas que tinha e prepará-las para se casar, seria o mais normal, não faz nada disso. A filha mais nova, a Maria da Graça, tinha uma inclinação para a música. Então a mãe decide, em 1914, ir com elas, as duas, para a Alemanha, para que a Maria da Graça pudesse continuar os seus estudos em música. Ela não foi para Lisboa, ela foi para a Alemanha. Portanto, ela procurou o melhor e não falava alemão, não falava francês, sequer, embora a Leontina falasse, mas a mãe não se deixou deter por estes obstáculos e vai para a Alemanha e Maria da Graça é inscrita nas aulas de um professor. Só que é 1914. E a guerra rebenta, ou está na iminência de rebentar. E a mãe percebe que a situação na Alemanha não vai correr bem. E, portanto, pega nas filhas e vai para a Suíça, país que já se adivinhava neutro, como sempre foi. Vai para a Suíça e procura um colégio onde possa pôr as filhas a estudar. Procurou vários e encontrou um chamado Instituto Católico, que era dirigido precisamente pelas irmãs da Congregação da Apresentação de Maria. Na altura, esse colégio em Lausana era dirigido pela irmã do Bom Pastor, pessoa que vai ter também uma influência decisiva no futuro de Leontina. E, portanto, as meninas vão para lá, ficam lá a estudar, até a mãe ser obrigada a voltar para o Funchal, porque havia assuntos de bens que ela tinha que resolver, mas como tinha confiança, tinha criado uma boa ligação com a irmã do Bom Pastor, não teve problemas e deixou-as lá a estudar e tudo bem. Entretanto, também isto, em 1916, adoece gravemente em Lisboa e as filhas têm de regressar para tomar conta da mãe, o que ficam a fazer até 1918. Portanto, a mãe esteve doente durante 1 ano e meio e as filhas ficaram com ela. Nesse período, o que é que a Leontina faz? Vai dar aulas no colégio inglês, que era um colégio afamado em Lisboa, mas ela já tinha tido até anteriormente uma experiência de assessoria de educação da sua professora de matemática no tal Instituto Católico de Lausanne. Portanto, os seus dotes de docente foram detectados precocemente. Portanto, ela, ainda muito jovem, dos seus 19, 20 anos, já era convidada para dar aulas. Em Lisboa, voltou a dar aulas no colégio inglês. E, entretanto, a mãe ficava em casa doente, mas continuava a conviver com um círculo fechado e bastante exclusivo de relações, com muita gente religiosa, com muitos sacerdotes, e à noite, aos serões, esses convidados e a própria mãe discutiam a necessidade de colégios para a educação feminina em Portugal. Discutiam o estado da educação feminina em Portugal, que não era brilhante, e do interesse em que se fundassem colégios para educar meninas, havendo até convidados que diziam, mas tinham que ser pessoas leontínicas para fundar esse colégio. Ou seja, o nome de Leontina já se tinha transformado num adjetivo que classificava as pessoas com aquele perfil particular de dinamismo, de andar para a frente, de desassombro, etc. Depois da morte da mãe, as meninas voltam
para a Suíça, a Leontina entra no noviciado, mas aquela ideia da fundação de um colégio para meninas tinha ficado lá dentro a moer, e ela um dia vai ter com a madre superiora da ordem, a irmã Honorine, e propõe à irmã a fundação de um ramo português da congregação das irmãs da Apresentação de Maria. A madre Honorine não quis dizer que não, mas também não se quis comprometer assim de qualquer maneira, porque era uma jovem com 20 anos que nem tinha feito ainda votos definitivos, mas que já se lhe apresentava com aqueles projetos e aqueles sonhos grandiosos. Então a madre Honorine disse-lhe, tudo bem, não lhe disse que não, mas só quando houver 20 vocações portuguesas é que nós poderemos pensar nisso. Naturalmente pensando que haver 20 vocações portuguesas era uma coisa que ia levar o seu tempo. E enganou-se. Não levou grande tempo. Em 1920, as duas irmãs têm que voltar à Madeira, também para tratarem de problemas de bens, e a Leontina vai falar imediatamente com o bispo e com alguns sacerdotes da Madeira, explica-lhes qual era o seu projeto, explica-lhes que tinha necessidade de arranjar vocações, pede ajuda, a ajuda deles, porque ela aqui era, naquela altura já era praticamente uma estranha, não é? Tinha sido embora 6 anos antes, muito jovem, portanto não tinha grandes contactos. E recebe essa ajuda e a disponibilidade do bispo e do clero madeirense. E, entretanto, também, em 1920, ela é contactada por Dona Eugénia de Canavial, uma filha do Conde de Canavial, amigo do avô, o tal que tinha estado na origem daquela sociedade que não deu grande resultado, mas eram amigos da família, e essa Dona Eugénia tinha fundado na Madeira, em 1908, uma obra de assistência social chamada Assistência às Crianças Fracas, que tinha como objetivo recolher, enfim, prestar apoio a crianças com dificuldades não só financeiras como também de saúde, portanto de meios ambientes pouco favorecidos, e agora, em 1920, queria dar um passo adiante e fundar uma outra instituição que ela chamou Lactário, mas que já tinha, ao contrário da assistência, uma vertente de educação. Ela queria fazer uma escola para miúdos mais velhos, miúdas mais velhas. Não tinha, era professores. Não havia ninguém na Madeira com formação capaz de assegurar aquele tipo de ensino. E, portanto, ali, desculpem o plebeísmo, juntou-se a fome com a vontade de comer. Não é? A Dona Eugénia precisava de docentes, a Leontina queria fundar a ordem, uma ordem virada para a docência, e, portanto, acharam as duas que ali estava uma excelente oportunidade de cruzarem esforços e juntas andarem para a frente. Mas ainda havia o problema das vocações. Quando Leontina volta para a Suíça, para a França, na altura, já leva 11 candidatas. No ano seguinte, a irmã vem à Madeira e arranja mais 3. Em 1923, vêm à Madeira... Estou aqui porque me perdi nos números. E arranjam mais 7 ou 8. Eu sei que em 1924 já eram 30 as vocações. E, portanto, o argumento da madre Honorina tinha caído por terra. Estavam lá as vocações necessárias, ela tinha dito que sim, portanto, agora
tratemos de passar isto à prática, o que de facto vai acontecer. É a partir, mais ou menos, desta altura e da fundação do ramo português, que se faz em 1925, e é por isso que nós estamos aqui hoje a celebrar os 100 anos, nesta altura, Leontina já apresentava todas as características daquilo que alguns estudiosos do empreendedorismo designaram como empreendedorismo social, que é uma forma de empreendedorismo semelhante às outras, mas com algumas características distintivas, uma das quais é, e não é de sumenos, que o objetivo da sua ação não é o lucro. Os empreendedores sociais, ao contrário dos empreendedores económicos, que fazem tudo nas empresas para que elas se tornem lucrativas, os empreendedores sociais não têm esse objetivo. Eles precisam de rendimentos e a própria congregação da apresentação de Maria tem de criar mecanismos internos para gerar os seus próprios rendimentos, o que vai acontecer com a criação de colégios para meninas da elite pagantes, não é? Meninas que vinham e podiam pagar, porque é tudo muito bom, mas as instituições têm custos, portanto, têm que ter rendimentos, também não podem, não são uma ordem mendicante, elas não podem estar à espera da esmola pública para andarem para a frente, portanto, têm que criar as suas próprias fontes de rendimento. E com estas fontes de rendimento, abrem depois, em paralelo, outras instituições de acolhimento para crianças desfavorecidas. Portanto, é uma espécie de Robin dos Bosques da educação. Recolhem dos ricos para canalizar para os pobres. Mas têm que ter esta fonte de rendimento e isto é ser realista. E não há nenhum empreendedor que seja só um sonhador, porque senão nunca empreende. Esta Leontina é definida como tendo a capacidade de transformar sonhos em realidades. E ela, por diversas vezes ao longo da sua vida, dá mostras do seu profundo realismo. Não entra em devaneios místicos, sabe perfeitamente o que tem a fazer e os recursos que tem que alocar àquilo que quer fazer. Há um investigador da área do empreendedorismo social que define o empreendedorismo social por 5 características, que são a adoção de uma missão para criar e sustentar valor social, a procura incansável de novas oportunidades para servir a missão, o envolvimento contínuo num processo de inovação, adaptação e aprendizagem, a ousadia que não se deixa limitar pelos recursos existentes e a assunção plena de responsabilidades pelos resultados obtidos perante os seus clientes. Portanto, estas são as 5 características que distinguem o empreendedor social dos outros tipos de empreendedores e estas características são o retrato da Madre Trindade. Ela, de facto, cumpre todos estes requisitos e é uma mulher que não para de empreender durante toda a vida. E agora tenho que ler, porque eu fiz uma cronologia das iniciativas que a Madre Trindade foi tomando ao longo do tempo, mas que é tão longa que eu tenho que ler. Mas, ao mesmo tempo, é sinal da sua capacidade de realização. Portanto, em 1925, como já se disse, funda-se a Congregação da Apresentação de Maria no Funchal, e em 1926, esta congregação é fundada, ainda estava com uma ligação ainda existente ao lactário. Em 1926, essa ligação termina e as irmãs abrem o seu primeiro colégio no Funchal, o primeiro colégio da Apresentação de Maria,
onde a Madre Trindade vai abrir um curso de cultura geral para meninas da elite. Lá está. Portanto, a ideia de fazer um curso de cultura geral para meninas da elite é sui generis, pronto. Não havia nenhum tipo de educação formal para essas meninas, a não ser no tempo dos conventos, antes do advento do liberalismo e depois da República. As meninas de bem frequentavam conventos para serem educadas. Aqui já não há conventos para frequentar, no sentido antigo do termo, das ordens de clausura, das clarissas, enfim, já não há, mas há uma escola que é aberta por uma nova congregação religiosa que tem por missão dedicar-se ao ensino das raparigas. Em 1928, este espírito pedagógico desloca-se não, não sai do Funchal para ir para Gala, estende-se, funda um novo estabelecimento em Gala de educação, a pedido do pároco de Gala, precisamente, que tinha ficado sem docentes nenhuns e gostaria de providenciar às meninas da sua paróquia algum tipo de educação. Portanto, em 1928, as Irmãs da Apresentação estão em Gala. Em 1934, as Irmãs da Apresentação vão para os Prazeres, instalam-se nos Prazeres. E em 1935, ainda na Madeira, abrem as Irmãs, um lar de proteção à rapariga. Portanto, aqui no Funchal, criam um estabelecimento que recebia raparigas e tratava da sua educação. Em 1938, saem da Madeira, dão o passo seguinte na sua expansão e vão para o continente. E vão para o continente, para Setúbal. Porquê para Setúbal? Porque a Madre foi falar com o cardeal em Lisboa e o cardeal desaconselhou-a a instalarem-se em Lisboa. Ele disse: aqui já não há mercado para uma ordem com as vossas características. Já está cheio. Há muitas ordens a fazerem isso. Mas Setúbal é uma zona muito carente. E se vocês quiserem ir para Setúbal, eu garanto-vos o exclusivo do ensino religioso naquele distrito. E elas aproveitaram a oportunidade e foram para Setúbal e ali se instalaram. Com a abertura de um colégio em 38, em 40, a fundação do estabelecimento para jovens carenciadas, lá está, o outro lado, um colégio de meninas pagantes, uma instituição para receber meninas desfavorecidas. Em 41, compram com dinheiro da própria Madre Teresa. Aliás, esta expansão na Madeira e ainda em Setúbal fez-se gastando todo o património pessoal, de bens que a Leontina tinha recebido, mas depois, a certa altura, a expansão... Não acredito. Bom, saltemos. Rapidamente, pronto. Eu sou... ainda bem, muito obrigado. Depois vamos ter as atas, depois podemos ler o texto. Pronto, ok. Então vou tentar abreviar isto. Depois abrem um colégio inovador em São Pedro de Alcântara e mais tarde estendem-se para Moçambique, para onde vai, já não diretamente a Madre, mas a sua irmã, Maria da Graça, que também se tinha tornado freira e que é responsável pela instalação e expansão da comunidade em Moçambique, cumprindo um desígnio que a Madre Rivière tinha enunciado quando fundou a Ordem em 1796. Momento em que disse: as minhas filhas passarão os mares. Portanto, isto em 1796 era bastante profético
E, de facto, com a Madre Trindade, isto torna-se realidade. Entretanto, em 1925, tínhamos esquecido disto, mas tem alguma importância, a Madre Trindade adoece gravemente com uma tuberculose. Na Madeira, ela foi ao médico em Lisboa, quando vinha para fundar a congregação, foi ao médico, o médico disse-lhe, cuidado, isto é grave, não deve ir para a Madeira, porque o clima da Madeira não é adequado a esta doença, não deixa de ser curioso, porque a Madeira tinha uma tradição de clima favorável à cura da tuberculose, eu nunca percebi de onde lhe vinha esta fama, mas de facto este médico em Lisboa estava mais informado e disse, não vá, mas ela tinha que ir, pronto. Isto para dizer que nem o facto de estar bastante doente, bastante debilitada, de a vinda para a Madeira ser clinicamente desaconselhada, a impediu de vir e de dar continuidade ao seu projeto. Felizmente, melhorou rapidamente. E depois, saltemos. Esta obra de São Pedro de Alcântara é uma obra notável porque vai criar um modelo pedagógico absolutamente inovador, que é criado pela própria irmã Leontina, e que vai abrir nessa escola de São Pedro de Alcântara um curso de assistência, para assistência social, portanto, que recebia jovens raparigas que quisessem trabalhar na área da assistência social e para o qual ela criou um modelo educativo e um currículo completamente novos. E nessa altura ela exprime os votos de que aquela sua iniciativa possa contagiar outras comunidades religiosas que ela achava que precisavam de reforma urgente para se abrirem aos tempos novos. Ela não tinha medo de enfrentar a novidade, de desafiar. Esse currículo tinha, por exemplo, cuidados de saúde e de beleza, o que é tudo o que nós não esperaríamos de uma formação em assistência social ministrada por um colégio de freiras. Portanto, isto é só para dar uma nota do quão distinta e diferenciada ela era. Estas características todas da irmã Leontina e da sua própria irmã, que colegas dela, companheiras dela em Moçambique definem como inteligente e enérgico centro propulsor da ordem em Moçambique, que começa na altura Lourenço Marques, hoje Maputo, depois estende-se ali para uns 70 quilómetros de distância e depois chega tão longe quanto Nampula, portanto, sempre num desenvolvimento aceleradíssimo. Outras irmãs, que foram companheiras da Irmã Trindade ao longo da sua vida, definem-na como tendo uma alma de fogo, como no meio de uma grande vida espiritual. Era uma realizadora persistente, sempre certa de vencer pela confiança absoluta que punha em Deus, nada de sonhadora, nada de sentimental, nada de hesitante. Portanto, uma mulher que, com os pés muito entregue a Cristo, mas com os pés muito assentes na terra, nunca perdeu de vista aquilo que precisava de ter em mente para concluir os seus projetos. Ela própria, Leontina, se definia assim, ou definia o seu sucesso assim. Primeiro, teve sucesso pela graça de Deus, como é lógico. Mas depois,
identificava em si a capacidade de se abstrair de todo o passado, de todo o futuro e de se consagrar inteiramente ao presente, que é aquilo que a linguagem de empreendedor se chama ter foco. Portanto, não perde o foco, não se desconcentra, não dorme em cima das conquistas, nem desiste de prosseguir para novas conquistas. Portanto, de uma forma a resumir isto tudo e para acabar, que eu penso que o professor José Eduardo já está nervoso, e se calhar toda a gente não é só ele, mas para fazer um retrato final desta personalidade, ela tem espírito de iniciativa e de resiliência, planeamento cuidadoso, manutenção de relações interpessoais muito positivas, ela usou-as para se expandir, nomeadamente usou o contacto que já tinha tido aqui na Madeira com o madeirense, depois arcebispo do cardeal Dom Teodósio, arcebispo de Lourenço Marques, que foi capelão da congregação aqui na Madeira, como jovem sacerdote, e depois de estar em Moçambique, querendo desenvolver uma obra educativa, se lembrou da Madre Trindade, porque ela já o tinha impressionado há muitos anos atrás. Era uma gestora criteriosa dos recursos ao dispor e não desanimava nem quando as situações se tornavam difíceis, e ela passou por situações verdadeiramente difíceis, ao ponto de a certa altura, em Setúbal, não terem que comer, quase. E ela então mandava duas irmãs à cidade pedir, enquanto as restantes faziam uma procissão a São José, para que São José disponibilizasse os recursos, os mínimos indispensáveis à sua sobrevivência. Portanto, profundamente entregue à realização dos seus projetos, Leontina Dornelles e Vasconcelos é, para além de toda a dúvida, um excelente exemplo de mulher, de religiosa e de empreendedora. Muito obrigada.